Boa noite. No programa Check-in de hoje vamos entrevistar Daisy Fischer. Ela é natural de Venâncio Aires, morou a vida toda em Mato Leitão e passou um ano fora do Brasil, morando na Alemanha, trabalhando como au pair, ou seja, uma pessoa que cuida de crianças. Então vai poder nos explicar no programa de hoje como vive, como é uma família típica alemã. Daisy, boa noite. Prazer em tê-la aqui no programa. Boa noite. É um prazer poder falar um pouquinho dessa minha experiência fora do Brasil. Daisy, primeiro saber por que você escolheu ir para a Alemanha. Primeiramente porque eu sou de origem alemã e era a oportunidade de eu conhecer um pouquinho mais a cultura e aprender um pouco mais o idioma. Não era com finalidade, por exemplo, ganhar dinheiro, que alguns saem do Brasil para fazer isso. Não. O teu conhecimento era abrir os horizontes, conhecer Isso. um pouco mais. Conhecer. Já sabia para onde ia, não? A cidade, você disse? É. Sim, eu saí do Brasil sabendo a família para onde eu iria, sabendo quantos filhos eles tinham, mas não sabia muita coisa. Mas eu sabia para onde eu iria, sim, o nome da cidade e com que família eu ia morar. Já sabia falar o alemão, não? Falava, mas muito pouco. Era aqui que te defendia. Sim, inclusive para fazer o passaporte e o visto alemão, eu tinha que fazer uma entrevista com o cônsul. E o cônsul, para eu me preparar para a entrevista, eu pedi inclusive para minha mãe, antes de entrar, como era a minha idade em alemão, porque eu não sabia falar. Mas ocorreu tudo bem, ele me liberou para ir, porque ele poderia não me liberar, porque o meu alemão não era muito bom, mas deu tudo certo, eu consegui ir. Bom, então alguém para poder trabalhar como au pair precisa necessariamente falar o alemão. Com Pelo menos se certeza. defender um pouco, precisa. Sim, porque tu vai passar o dia com as crianças, muitas vezes sozinho, sem os pais, né? E tu vai ter que entender o que eles precisam de ti. A primeira casa que tu foste, porque foram mais casas depois, acabou Sim. mudando, né? Mas a primeira, eram quantos membros da família? Eram 5, os pais e 3 filhos, de 7, 9 e 14 anos. Já tinha cuidado de criança aqui no Brasil, não? Não. É um desafio. Novo idioma, novo país, crianças diferentes. Cultura totalmente diferente. É muito diferente as crianças do Brasil com as crianças alemãs, não? Sim, a educação deles é muito diferente da nossa. Tanto para ir dormir ou o dia a dia deles é totalmente diferente. Eles têm horário para ir dormir, eles têm olhar a TV ou tudo que é tipo de eletrônico, é tudo controlado, é só um tempo por dia. TV eles só podiam assistir em dia de chuva e era um filme, não podiam assistir mais. As crianças era tudo... torciam para chover, então, para poder olhar um pouco de TV. Videogame, nem pensar. Não tinha videogame. Não tinha videogame? Não. Trabalhaste em 3 casas, nenhuma das casas tinha ou só na primeira? Nenhuma das casas tinha videogame, não. Qual horário que a criança mais ou menos dormia? Eles iam para a cama às 7 da noite no inverno. No verão, eles podiam ficar até umas 8 horas no máximo. No máximo. Levanta muito cedo, não? Era umas 7 da manhã, 6h30, 7 horas da manhã. Porque tinha uma aula. Preparação para ir para a aula. Deise, fala que tinha tempo para olhar televisão, inclusive o computador desligava sozinho, né? Sim. Quanto tempo depois tinha? Eles tinham 45 minutos por dia. Até eles eram bem adaptados a isso, porque tinha dias que eles nem se interessavam em ligar. Mas quando eles ligavam, era 45 minutos e aí o computador desligava. Para não ter o vício ou ficar com muito tempo na frente de algo eletrônico. Isso. Mas então os pais falavam com os filhos, não? Se comparado ao Brasil, não tem muito contato familiar, não. Inclusive com avós, tios, assim, não tem muito contato. É bem limitado esse convívio familiar. As famílias alemãs não que não goste, mas não tem esse convívio como nós temos no Brasil. A gente é mais apegado, procura mais. Mais próximo. Isso. Eles é mais datas festivas e não é tão carinhoso como o nosso contato aqui. Palavras eu te amo, beijo antes de ir para a escola, não é como no Brasil. Não. De boa noite, sim. Mas assim, não. Geralmente, eu falava agora há pouco, antes da entrevista, de que quem conta a história, para eles, é quem cuida das crianças, e não o pai e mãe. Isso.
Inclusive, a história para eles dormir era com o rádio, era CD de história que eles ouviam antes de dormir. Às 7 horas, eles tinham que estar na cama e ficavam ouvindo história até dormir. Bom, muito diferente de nós aqui, né? Que a gente faz de tudo pelos filhos, né? Não que eles não façam, mas é um sistema diferente, né? Sim. Acha mais positivo ou menos positivo comparando a Alemanha da maneira de criar os filhos e os brasileiros? No lado eletrônico, eu acho que eles estão muito certos. E eles não têm tanto convívio com o eletrônico. Mas já no outro lado, de carinho, eu acho que falta bastante. Inclusive, quando eles tinham alguma coisa, precisavam alguma coisa, depois desse horário que eles já tinham que ir dormir, não era o pai ou a mãe que eles chamavam, era a mim que eles chamavam. Ou seja, gostavam muito, tanto é que você Sim. não podia se afastar muito deles, né? Não, Todas as casas. A primeira casa que você foi, você pediu para trocar de família. Uhum. Por que isso? Porque foi muito limitado. Era uma região que caía muita neve e o transporte público só vinha em dias que não tinha muita neve. E como eu queria fazer curso de alemão e queria conhecer um pouco da Alemanha, era muito limitado. Eu me senti muito presa ali. Não fazia sentido eu estar ali. Você fala que era muito para o interior? Isso, era bem no interior, bem no interior. A cidade mais próxima era 20 quilômetros. E era um vilarejo, não tinha... A única coisa que tinha era uma padaria e um açougue nesse vilarejo. Mas você falava agora há pouco que o vilarejo ou o interior da Alemanha é diferente do interior do Brasil. Por que isso? Porque os agricultores moram nesse vilarejo, as casas bem próximas uma da outra. E o território rural, onde eles tinham a plantação ou tinham vaca leiteira, era separado daquilo. Cada um de manhã saía para ir para essa área rural e voltava então para casa no vilarejo. Não é como no Brasil, que mora uma área, por exemplo, de 5, 10 hectares, nossos agricultores moram e produzem e trabalham ali. Lá é diferente. É diferente. Qual estado ou que cidade você foi pela primeira vez, não? Eu morei primeiro em Bayern. E depois eu morei em Baden-Württemberg. Aí eu morei mais na cidade. Aí você pediu para trocar de família. Por Sim. ser muito no interior, trocou. A segunda família, como é que foi? A segunda família não foi nada receptiva. A primeira família foi receptiva, mas eu estava muito isolada e não consegui o meu propósito. A segunda família não foi nada receptiva. Eu não estava me sentindo bem ali. A mãe das crianças era um pouquinho bruta e não me deixou à vontade. Não sentia bem? Não. Aí tinham quantos filhos a segunda família? Tinham 3 meninas. 3 meninas. Eram... Com as filhas, davam bem? Sim, elas eram super apegadas a mim. Mas qualquer detalhezinho, assim, de eu sair um pouquinho, era de mim que elas sentiam falta. A idade delas, qual era? A mais nova tinha 1 ano, e a do meio tinha 4 e a mais velha 6. Pertinho. Você que nunca tinha cuidado de criança, foi um desafio, hein? Foi. Inclusive, ela estava grávida de novo. Grávida? Sim. Não era muito receptiva. Não. Imagina, né? Uma situação bem difícil. E ela era super dependente desse trabalho, porque ela até deixou bem claro que quando o outro bebê nascesse, ela ia ficar em casa somente o período dela se recuperar e ela voltaria ao trabalho. Aí, então, tipo, ela tinha filhos, mas eles estavam sempre na mão de outras pessoas. E quem cuidava desses filhos lá na Alemanha eram sempre brasileiras ou pessoas de outras etnias, ou alemãs também cuidavam dos filhos? A primeira família, eles tinham uma au pair antes de mim, que era africana. Nessa segunda família, todas que eles tiveram eram brasileiras. Estavam bem com os brasileiros? Ou porque o Brasil é que, na verdade, envia muitas pessoas para trabalhar lá? E aí a oportunidade... Eu acho que era a agência mesmo, porque essa agência que eu fui para lá, ela só trazia brasileiros. E era dessa agência que ela sempre pegava um au pair. Então acabou você também parando lá. Mas Sim. Será que deu certo? Será que a Deise continua nessa família? A gente vai para o intervalo comercial, voltamos em seguida conversando com Deise Fischer, que passou 1 ano trabalhando como au pair na Alemanha.
Voltamos com o programa Check-in entrevistando Daisy Fischer, que passou um ano fora do Brasil, na Alemanha. Daisy, fomos para um intervalo. Você dizia que na segunda família não se adaptou muito bem com a mãe. As crianças muito bem, muito tranquilas, educadas, mas com a mãe não deu para você conviver fora do Brasil. Realmente ficou bastante complicado. Neste momento, o que você fez? Eu pensava em voltar para o Brasil, porque eu não estava me sentindo bem. O meu propósito, mais uma vez, eu não estava conseguindo alcançar, não estava conseguindo conhecer outros lugares, não podia mais fazer curso de alemão. Então eu pensei em voltar, porque não fazia mais sentido eu estar ali não estando bem. Aí nesse momento, como a agência não quis mais me ajudar a ter uma outra família, por eles já terem me mudado uma vez. Via de regra, pode trocar de família uma vez. Foi isso que ele me falou, que eu já tinha trocado uma vez, eu tinha tido a minha oportunidade, né? Só que eu fui para essa segunda família, eu não sabia nada deles, nada. E como então eu não me adaptei, a minha intenção era voltar. Mas como eu tenho familiar na Alemanha, eles conversaram comigo e falaram que eles iam tentar uma outra agência. Aí eu mudei de agência e então eu consegui trocar de família mais uma vez. E essa terceira família, te recebeu bem, não? Sim, daí eu morei em Baden-Württemberg, na cidade de Freiburg. Era cidade mesmo, cidade universitária. E lá eu fui muito bem recebida, tanto pela família, podia fazer quantos cursos eu quisesse, para sair era muito mais tranquilo, né? Eu podia viajar e tudo. E aí esse período que eu ainda tinha na Alemanha eu consegui aproveitar. Ou seja, nessa família você tinha a oportunidade de conhecer também a Alemanha, que é um dos objetivos, né? Quando se sai do Brasil para um outro país, é conhecer o país. Sim. Nas duas primeiras não tinham possibilidade. A terceira te proporcionou isso, Sim. Poder viajar. Sim. Conseguiu viajar pela Alemanha, não? A Alemanha eu consegui conhecer um pouco. E aí eu conheci também a Itália, a França, a Suíça, a Áustria e Liechtenstein. Qual dos países você mais gostou? A França. Por quê? Porque Paris é encantador, não tem explicação. É só estando lá para sentir a emoção da cidade. É muita coisa para fazer, muito lugar para conhecer. É linda. Paris muito é muito turista. Lindo. Muito turista. Preparado, né? Lá você, inclusive, na Alemanha, você aprimorou o idioma, né? Sim. Hoje fala bem o alemão, não? Sim, eu tenho praticado pouco. Até porque falar o alemão aqui e falar alemão lá é bem diferente, né? É difícil encontrar alguém que fale alemão como falam lá. Aí muitas vezes você fala aqui e eles também não entendem muito bem, né? As palavras são diferentes, não é igual esse alemão. Mas isso é interessante. Aquele que fala um pouco de alemão aqui, o Hunsrück, ou sapato de pau, vai poder se virar na Alemanha, não? Se defende, sim. Se defende. Se defende. E lá aprimora. Isso. O problema é que aprende lá não dá para colocar em prática aqui, né? Não funciona muito bem daí. Porque são dois idiomas diferentes. Bom, dá para juntar dinheiro também na Alemanha, não? O meu propósito não foi esse. E até se quisesse muito, não rende, não. O salário lá é um pouco mais do que o salário mínimo, nosso salário mínimo. Então não compensa ir para lá para trabalhar e juntar dinheiro. Não compensa. Mas se tu vai para viajar, é um dinheiro que tu consegue fazer bastante coisa, porque as viagens não custam muito caro, assim, de um país para o outro. É tudo bem baratinho para ir. Avião ou trem que viajava? Ônibus e trem. Ônibus e trem eu viajava. Trem passa praticamente em todos os países, né? Sim. Sai de um país e entra no outro, né? Sim. Se passa a fronteira, não? Sim. Passa, mas é abordado, há uma revista? Na Suíça, sim. Na Suíça. Na entrada na Suíça é mais rigoroso. Mas os outros são bem tranquilos. Só na Suíça que é mais rigoroso. Viu neve lá, não? Muita neve? Sim, muita neve. Muito frio, não? Muito frio. As temperaturas que você pegou foram quais, assim? Mínima e máxima, lembra? Na cidade,
a mínima que eu peguei foi 15, menos 15. Nas montanhas, com certeza foi menos, mas aí não sei exatamente qual era a temperatura, né? Mas é um frio diferente do que o que nós sentimos aqui no Brasil. Sim, né? com certeza. O frio de lá, eu posso até dizer que eu gosto, porque eu não gosto de inverno, mas o nosso inverno. Mas o inverno de lá eu não me importava, assim, porque o nosso inverno é muito úmido. Lá não tem essa umidade. Inclusive, quando eu fui para a neve, para as montanhas, eu não usei um calçado adaptado para isso, né? Eu usei um calçado normal e meus pés, então, encharcaram, né? E aí, até eu chegar em casa, meu pé estava seco. Tipo, a umidade não fica, sabe? Não é que nem no Brasil, passa o dia com o sapato molhado, né? Aqui no Rio Grande do Sul. O custo de vida lá é muito alto, Deise? Sim. Para supermercado, é tudo bem caro. Aí, como eu trabalhava como au pair, alimentação, essas coisas eu não tinha gasto. E nem transporte. Esse eles pagavam para mim. Mas aí o que eu recebia era para as minhas viagens e passeios. E o curso de alemão eu pagava. O curso também? Sim. Caro o curso, não? Não era muito caro, não. Na verdade, eles facilitam por ser brasileiros, né? São muitos brasileiros que saem daqui juntos, né? Você saiu com muitos brasileiros ou você foi sozinha daqui? Eu saí daqui sozinha, mas eu conheci outros lá. Da mesma agência? Sim, da mesma agência. Eles passam o contato de cada brasileiro que tem ali na redondeza, que estão pela mesma agência. Sentiu segura na Alemanha? Sim, a segurança é... Não... Se pudesse, traria para o Brasil, assim, segurança. Com certeza. Bem, você tem um irmão mais velho, né? Uhum. Você é o casal, a família. Teu pai e tua mãe, quando você disse que ia morar na Alemanha, o que eles acharam disso? A minha mãe me apoiava muito. O meu pai não queria que eu fosse. Mas aí a gente conseguiu convencer ele, porque eu disse que era uma oportunidade que eu tinha de conhecer a Europa, porque é difícil sair do Brasil só em viagem para conhecer, é caro. Então, era a oportunidade que eu tinha, então conseguimos convencer ele. Mas depois que eu já estava na Alemanha, aí o problema foi minha mãe, que daí minha mãe entrou em depressão. Ela sentiu muito a tua falta? Sim. Você sentia também muito essa falta ou por conhecer tantas outras coisas lá que isso passava por alto? Não, isso não passa. Saudade da família não passa. Inclusive, às vezes que eu ligava para casa, eu ficava às vezes 3 horas no telefone. Muito cara a ligação, não? Era bem cara. E era eu que pagava, inclusive. Ah, eles descontam isso? Sim. Mas a tua mãe ficou, na verdade, com muita saudade depois que você estava no avião, inclusive, né? Você falava, né? Sim, meu pai conta que quando ela viu o avião decolar foi que ela entendeu que eu estava indo embora e aí ela começou a chorar. Você teve, inclusive, a possibilidade de ficar na Alemanha, né? Sim. O nosso estudo na Alemanha não é reconhecido. Para eles falta. Aí eu fiz a prova numa escola para poder continuar lá, para depois entrar numa universidade, uma escola preparatória. Aí eu fiz as provas e passei, eles me ligaram para que eles iam ajudar a encaminhar o meu visto, o meu próximo visto, porque como au pair era 1 ano, daí eu teria que sair da Alemanha. Eu poderia ir para outro país trabalhar como au pair de novo, mas na Alemanha não. Daí eles me ligaram para continuar nessa escola preparatória. Mas aí eu não quis ficar, eu quis voltar para o Brasil. Bem, estamos conversando com Deise Fischer, que teve essa possibilidade de morar na Alemanha e resolveu voltar ao Brasil. Será que se arrependeu depois desses anos todos? Poderia hoje morar na Alemanha? Algumas pessoas que ela conheceu lá, brasileiros, ficaram. Como estão hoje? Depois do intervalo comercial, nós voltamos aqui no programa Check-in. Voltamos com o programa Check-in entrevistando Deise Fischer, que morou 1 ano fora do Brasil, na Alemanha. Deise, você falava agora há pouco, antes do intervalo, teve a possibilidade de ficar na Alemanha e não ficou. Por que não ficou? Porque, como eu tinha passado alguns momentos difíceis na Alemanha,
eu tinha muita saudade do aconchego de casa. E o meu avô faleceu quando eu estava na Alemanha. Isso tudo pesou na minha decisão. Acabou não ficando. Não. Alguns brasileiros ficaram, né? Sim. E aí ficaram para fazer esse curso mesmo, não? Sim, eles passaram pela escola preparatória, entraram na universidade e hoje são formados e têm mestrado já, inclusive. Moram lá ou voltaram para o Brasil? Uns moram lá e outros já moram aqui no Brasil de novo. Não se arrependeu de ter ficado na Alemanha? Em partes, eu me arrependo de não ter aproveitado um pouquinho mais as oportunidades que eu tive. Porque eu era nova e eu pensava que eu viria para o Brasil e essas oportunidades continuariam. Só que isso não foi bem assim, né? Eu tinha aquelas oportunidades lá e aqui... Pensa em voltar ainda, não? Como turista, só. Morar não mais? Não. Aconchego familiar? É. Até porque agora tem uma filha, né? Sim. Qual a idade dela? Vai fazer 8 meses agora, dia 11. O nome dela? Luana Aurora. Luana. Luana também vai para a Alemanha conhecer outro país, não? Se ela um dia quiser, eu aconselho aí sim, que vale muito a pena. Vale, né? Conhecimento, uma oportunidade né? única. Na verdade, tu, quando vai para outro país, aqueles que passaram por este programa falam isso, que tu aprende não apenas a cultura, conhecer outras pessoas, mas tu aprende a te conhecer a ti mesmo. É verdade. Também concorda com isso? Sim. E por que tu concorda? Porque tu acaba sentindo mesmo o valor das coisas, o valor da família, de tudo, né? Tu cai na real, digamos assim. Ainda mais fazer trabalhos que antes tu nunca havia feito aqui no Brasil, né? É. E aí lá tu acaba se sujeitando, o que aqui no Brasil talvez não faria. É. Mas isso enriquece a pessoa. Sim. Bom, trouxe algumas fotos, nós gostaríamos de mostrar algumas fotos e descreva para nós, por favor, momentos que você passou fora do Brasil, na Alemanha. Vamos ver a primeira foto, aonde é esse local. Isso é em Milão, na Itália. É em cima do Duomo, é a Catedral de Milão. Que é muito conhecida, né? Inclusive, Sim. Muitas pessoas tiram foto na frente da catedral. Essa é em cima, no telhado da catedral. Gigantesca. Sim, eu estava com uma amiga de São Paulo nessa viagem e ela não pôde nem entrar na catedral e nem subir no telhado, porque ela estava usando uma leg branca. E por que não pode usar leg ou não pode ser branco? Porque era branca. Porque era branca. Impediram ela de entrar e de subir na catedral. Mas qual a explicação para isso? Eles só falaram que por ela estar vestindo essa leg branca, não liberaram ela para entrar. Você pôde entrar sim. Tranquilo. Bom, tem outras fotos? Vamos ver a segunda foto aqui. Isso é de uma filmagem que eu fiz para uma TV da Alemanha. Eles passaram o dia comigo para acompanhar o meu dia a dia. Lá na Alemanha mesmo? Sim. E qual que era o objetivo da filmagem? A mostrar como é o dia a dia de uma au pair. Inclusive, essa oportunidade você teve aqui mesmo no Brasil, né? E eles iriam vir para o Brasil e te acompanhar. Como é que é essa história? Sim, tinha uma outra TV alemã que queria vir para o Brasil acompanhar minha despedida aqui e eles iam me acompanhar durante uma semana lá. E aí eles entraram em contato comigo por telefone, mas como o meu alemão era muito fraco, era somente esse nosso dialeto aqui, para eles não era o suficiente, então a comunicação não seria tão boa. Daí eles acharam melhor não fazer. Você iria ganhar alguma coisa por isso, não? Em dinheiro? Sim, 500 euros naquela época. Para te acompanhar uma semana? Sim. E não deu certo? Não, infelizmente. Que pena, né? Tem mais fotos, vamos ver uma outra foto que você trouxe para nós aqui. Essa aqui é onde? Isso é do carnaval alemão. Esse é o carnaval? Isso, são bruxas. Olhando assim, eu entendo por que eles gostam tanto do carnaval brasileiro, né? É um pouquinho assustador o carnaval deles. E é bem mais precário do que o nosso aqui, né? Sim. Eles têm também, não é chamado de escola, mas os seus grupos. E cada grupo, quando você entra na chamada avenida deles, você ganha um folder onde tem a chamada de cada um deles. E tem, do lado da chamada deles, tem a resposta que você tem que dar quando eles gritam.
E aí, se você não grita, eles passam e te carimbam na cara, assim. É obrigado a gritar. Quem não grita ganha o carimbo na cara. Tu gritou e não teve carimbo. Eu ganhei 2 carimbos. Meu Deus. Tem mais fotos aqui, vamos ver uma outra foto. Essa aqui é onde? Isso é em Paris, Paris. no Museu do Louvre. Diz que é um dos lugares mais bonitos para se visitar, né? Com certeza, Paris é o... Tem outra foto, inclusive, também, que mostra, né? Aqui é... Essa é na Alemanha, isso é no Titisee. É um lago, e que eu gostava, era na região onde eu morava mesmo. Era um lugar que eu gostava de visitar. Tinha vários cafés, restaurantes e lojas com bastante lembranças da Alemanha. Os relógios Cuco, bem famosos também. Produzidos lá, vendidos. Sim. Próxima. Essa foi a viagem que eu fiz ano passado com a minha mãe para a Alemanha. Voltou para os mesmos lugares, não? Não. Como eu tenho familiar que mora na Alemanha, ele estava muito doente. E daí a gente foi para visitar ele e eu aproveitei para passar nos lugares que eu mais gostava de visitar quando eu morava ali, né, nessa região, até porque foram só 10 dias. A tua mãe já tinha viajado para fora do Brasil, não? Assim, aqui, Paraguai, Uruguai, esses lugares, mas Europa não. E todos que saem daqui, que são de origem alemã e vão para a Alemanha, diz que é algo especial, né? Porque, na verdade, tu sabe um pouco mais sobre a tua história, né? Sim. A gente até fez uma árvore genealógica para ver da onde que os nossos antepassados, de qual região eles eram, né? E é bem interessante. E deram da onde? Da região de Bayern, do estado de Bayern. Onde você foi a primeira vez? Isso. Onde eu estava na primeira vez. Que era mais isolada, uma área mais agrícola? Bastante turística também, porque é onde ficam os castelos mais conhecidos da Alemanha, o Neuschwanstein e o Hochschwangau. O Neuschwanstein foi o que inspirou a Disney a fazer o castelo da Cinderela. Fica nesse estado. Isso. De onde vieram os Fischer, vieram para o Brasil. Isso. Tem mais fotos? Vamos ver mais uma foto? Essa aqui é... Em Paris também. Paris também, né? É reconhecível. Aqui você e mais uma pessoa que foram para lá, né? Mais uma amiga ou você foi sozinha? Ali foram 3 ônibus de au pair. 3 ônibus? Sim, mas aí eram au pairs de várias regiões, não eram apenas brasileiros. Brasileiros tinham uns 10, mais ou menos. O resto era tudo de outros países. A próxima foto? Essa é na Oktoberfest, com um típico alemão. Na verdade, esses dias veio um grupo de alemães para a Estrela e eles ficaram espantados como são os Oktoberfest, ou as festas alemãs aqui no Brasil. Lá se perdeu um pouco disso, segundo os próprios alemães. Quando você esteve lá, percebeu muito parecido com o que acontece aqui no Brasil ainda. Comida, dança. Eu não acho muito parecida a festa com a nossa, nem a comida. Diferente. Por quê? Sim. Até a última Oktoberfest que eu fui, até eles estavam tentando inserir alguma alimentação alemã, como a linguiça branca, essas coisas. Mas eu comi aqui e não... O gosto não é igual? Não. Eu achei bem diferente. E as danças também, não? Sim, bem diferentes também. Ou seja, às vezes, talvez pela região da própria Alemanha, né? Pode ser. Tanto é que alguns grupos, tem um grupo muito famoso da nossa região, que é de Estrela, e eles são contratados para ir para a Alemanha em alguns lugares. Algumas Oktoberfest vão mostrar danças e que lá não se dançam mais. E aqui ainda se dança, né? Até a nossa visão da festa lá e a nossa festa aqui, pensa-se que é mais ou menos parecido, né? Mas não é muito. A Oktober lá é mais bebida mesmo. Aqui a gente vai, a Oktoberfest, não é... Claro que o chopp também, mas na Alemanha é mais o chopp. Mais chopp. Aqui mais é um show, mais evento. É, isso. Bom, a gente vai daqui a pouco voltar com a Daisy Fischer, vamos para um intervalo comercial aqui no programa Check-in, falando então com essa venançoarense que passou um ano morando fora do Brasil, na Alemanha, e contando para nós tudo o que aprendeu e viveu
fora do Brasil. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in dessa noite, entrevistando Daisy Fischer. Daisy, você que viveu lá durante um ano fora do Brasil, na Alemanha, quando você foi para a última família, eles sabiam de alguma coisa do Brasil? Não, o que eles sabiam do Brasil? Qual o conhecimento que eles tinham? Porque possivelmente, antes de você ir para a Alemanha, você deve ter lido, estudado, conversado com pessoas a respeito deste país que você visitava. E eles fizeram a mesma coisa do Brasil ou não? Não, assim, a única coisa que eles falavam muito do Brasil era as festas e o carnaval, provavelmente, isso, né? E o corpo da mulher brasileira, era o único comentário deles. Que era um corpo bonito. Isso. Mas as alemãs têm corpo tão diferente das brasileiras, em especial, não das mulheres? A grande maioria, sim. Porque a grande maioria não se cuida e não é tão vaidosa quanto a mulher brasileira. Eles viajam muito, não? Essa última família que eu estava, eles viajam muito. Inclusive, desde que eu conheço eles já se mudaram 5 vezes. 5 vezes? Gostam mesmo de viajar, né? Sim. Mas é um hábito de alguns brasileiros que, inclusive, foram para lá e contaram, de que os alemães não se preocupam tanto com a casa, com o carro, mas sim com viagens. Você percebeu isso, não? Com o carro, realmente, não. Não é que nem o brasileiro, o gaúcho em especial, né? Que cuida. Não, eles não têm aquela paixão pelo carro. É Esse só apego. um meio de transporte deles. Inclusive, eles usam muito mais o transporte público do que o próprio carro. Porque o transporte público lá funciona muito bem. E é de qualidade. É, de qualidade. E eles realmente, então, não se preocupam com a casa também, não? A casa um pouco, sim. A casa, sim. Mas o carro, não. Bem, e o que eles sabiam, além disso, que você passava? Eles faziam perguntas, não, para você? Sobre o Brasil, a convivência? Ou não estavam tão preocupados assim? A gente conversava um pouco quando eu estranhava algumas coisas deles, como, por exemplo, os meninos que eu cuidava não eram batizados, eles não tinham padrinho, essas coisas eles não tinham, né? Aí, quando eu comentava que aqui era diferente, eles entravam um pouco no assunto, mas dificilmente eles me procuravam para saber alguma coisa daqui. Do Brasil. É. Eles viviam o estilo deles. Isso. Qual a profissão do dono, do pai das crianças e da mãe das crianças lá? Ela era modelo e ele era fotógrafo. Como profissão? Ele como profissão. Ela modelo de hobby mais, na verdade. Mas tinha outro serviço, fazia outras atividades? Não. Não, vivia só disso. Na verdade, nessa casa, tinha outras brasileiras que cuidaram das crianças? Não. Não, eu fui a única au pair da família. E por quê? Eles ressabiaram depois que você trabalhou lá? Ou... Não, eles não precisavam de uma au pair. Eles não precisavam de alguém, assim, porque eles estavam sempre por casa. Ou eles tinham um escritório onde era estúdio o fotográfico? estúdio de fotografia, era abaixo da casa. E eles estavam sempre por perto, né? Não tinha necessidade de alguém. Mas quando eles leram o anúncio, porque quando eu fui procurar outra casa, eu coloquei anúncio num jornal que eu procurava uma casa para ser au pair. Eles leram e acharam interessante para conhecer e tudo mais. Mas depois de mim, eles não queriam mais ter. Primeiro, ele até queria que eu ficasse morando com ele, se eu ficasse na Alemanha. Aí, quando eu falei que eu não iria ficar, aí ele pediu que eu procurasse uma outra au pair para eles. Aí eu procurei até por um tempo. Aí depois eles falaram que achavam melhor não ter outra au pair, que a experiência que eles tinham tido comigo era boa e que eles não queriam estragar essa experiência. Era isso que eles tinham para a vida. Pô, então houve uma relação muito boa entre vocês, né? Sim. De amizade, né? Não de alguém que cuida dos filhos como empregada, mas uma amiga. Eu era bem da família. Inclusive, quando o pai viajava, às vezes ele viajava, ficava uma semana fora, ele deixava sempre um bilhete para mim, porque eu acordava para fazer o café da manhã, ele deixava um bilhete para mim e dizia papa, que eu chamasse ele de papa, ia
de papai, no caso. Uhum. E a mãe também. Uma relação muito boa. Sim. Essa relação continua até hoje ou não? Eu ainda tenho contato com eles. Não tanto como no início, até porque já fazem 10 anos, mas a gente ainda tem contato, sim. Com os filhos também? Sim. E não pretendem vir para o Brasil, não? No início eles falavam que viriam. Até agora eles não falam mais tanto. E até agora também não vieram, né? Mas Sim. quem sabe? Até se eu for, eu pretendo ir de novo para a Alemanha. Nessa última vez que eu fui, foram 10 dias apenas. Foi pouco tempo, mas quando eu ir de novo eu quero procurar eles. Uma relação muito boa criada, porque para dizer que tu poderia ficar no Brasil morando lá, isso não se faz para qualquer um, né? Em especial de alguém da Alemanha, né? Que são mais frios, como você falava há pouco, né? São mais cuidadosos com as amizades, né? Sim. Inclusive, eu até pensava assim que eu não faria o que eles fazem, porque eles tipo que pegam uma pessoa desconhecida e colocam dentro de casa. Eu não sei se eu faria isso, acho que não. Talvez porque a gente vive num país que está numa situação bem diferente da deles. A gente tem que ter um pouco mais de medo das pessoas com quem convive. E lá é mais tranquilo isso, eles têm mais segurança, né, nessa relação. E por isso acho que para eles é tranquilo, mas eu não faria o que eles fazem. Deise, se pudesse comparar por uma balança o Brasil e a Alemanha, o que mais te emocionou, o que tu mais gostou e o que talvez tu não gostou tanto assim? O que eu mais gostei é as oportunidades que tem lá, o transporte e as cidades, as construções, é tudo muito diferente da nossa. É tudo que eu olhava é encantador aos olhos, porque é diferente, tudo diferente do nosso país. Será que né? é devido à história que tem, eles preservam, não? Sim, eles preservam muito a história, residências antigas, é tudo muito bem preservado. Aqui no nosso país, que não é tão antigo, essas residências não são tão antigas quanto as deles, e a situação é muito mais precária, né? Mas será que isso preservam. está envolvido com o dinheiro que tem para preservar? Talvez que no Brasil não se tem dinheiro, é por descaso mesmo? Eu acho que muito é descaso no nosso país também. Não só a questão financeira? Não só a questão financeira. E o que talvez tu não tenha gostado tanto na Alemanha, que prefere o Brasil? É a frieza. Lá tem mais contato, não tem, na verdade, tanto contato com família, sabe? Não tem esse carinho que a gente tem aqui. A casa nossa, né, dos brasileiros em geral, tem muita gente circulando o tempo todo. Na Alemanha também era assim, não? Não, eles são bem reservados. Cada um na sua. E você que tinha outros amigos brasileiros, inclusive também participava da mesma agência que você, vocês se visitavam ou isso não era permitido? Sim, era permitido. A gente dormia, inclusive, na casa de outros brasileiros para poder, se tinha alguma viagem marcada, aquele que morasse mais próximo para partir de viagem, a gente se juntava para dormir nessas casas. Isso era bem tranquilo. Mas dependia da família também, se a família aprovava isso ou não? Sim, tudo era com o aval da família. Bem, você conheceu outras pessoas que aqui do Brasil também foram trabalhar como au pair na Alemanha? Sim. E gostaria que explicasse para nós o que é esse trabalho de au pair. Alguém que sai do Brasil e vai para outro país, não só para a Alemanha, talvez para um outro, né? Mas na maioria vai para a Alemanha. Faz o quê? O contrato diz o quê? É cuidado com as crianças e, na verdade, depende um pouquinho de cada família. Tem uma exigência para as famílias poderem contratar uma au pair é ter filhos menores de 18 anos, porque o objetivo maior é as crianças. Mas aí inclui um pouco da limpeza da casa, fazer alguma alimentação, né? O cuidado básico da casa. Ou seja, não só as crianças, Não mas só de as acordo com cada necessidade. Uma família que nem você trabalhou, que tinha 3 crianças pequenas, quase não sobrava tempo para limpar a casa e fazer comida, né? Nessa casa onde as 3 meninas eram novinhas, o meu cuidado era somente com elas. Eu não limpava a casa e eu não cozinhava. Ela não deixava que eu cozinhasse também. Sim.
Você já sabia cozinhar antes de sair aqui do Brasil, não? Sim. Não, cozinhava bem, desde criança eu cozinho. Então tá bom. Então não tinha problema. Não. Sobre a idade escolar lá, é igual do Brasil, não? E o horário também? A idade escolar. As crianças começam cedo já com curso de inglês e outras línguas. O menino que eu cuidava já ia a partir dos 4 anos, ele já ia em curso de inglês. E idade escolar é por 7 anos e o horário é bem estranho, digamos assim. Tem dias que a aula começa às 7, tem dias que começa às 8, tem dia que começa às 9, às vezes vai até 11h30, às vezes até meio-dia. Não é um horário... Fixo, que nem no Brasil? Não. Todo dia mesmo horário e termina no mesmo horário? Não é um horário fixo. Bom, essas são apenas algumas diferenças do Brasil e Alemanha. Deise, quero agradecer muito a tua presença aqui no programa Check-in. Obrigado por ter vindo e contado a sua experiência aqui para nós. Eu que agradeço e eu recomendo quem tiver essa oportunidade que faça, porque vale muito a pena. Apesar dos tropeços, vale muito a pena. Né? Saudade da família. Você foi numa época em que a comunicação era diferente de hoje, inclusive, né? Hoje está mais barata, inclusive de graça, se consegue se falar, né? Tua mãe não iria sentir tanta saudade. Seria muito mais fácil. Qual a idade? Qual o nome da tua mãe e teu pai? Marilene e Décio. Então, eles que permitiram que você fosse, né? Obrigado, Deise. Essa Deise Fischer, ela que é natural de Venâncio Aires, que passou um ano fora do Brasil, morando na Alemanha. Este é o programa Check-in de hoje. Nós voltamos na semana que vem.